Boa noite, igreja, graça e paz, louvado seja Deus. Pois é, irmãos, fizemos o culto e eu gravei lá para passar para os irmãos a mensagem, o estudo de João que estamos fazendo, mas não ficou bom, né? Então estou gravando de novo para passar para os irmãos que não puderem ir no culto. Hoje é João 8, do 48 ao 59. Eu vou estar lendo aí, tá? Do 48 em diante. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, e vós me honrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido eu, porém o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. O vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Então vemos aí Jesus não sendo reconhecido no seu próprio povo. Como disse João aí no Evangelho de João 1,11, Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, né? Jesus foi enviado aos perdidos a casa de Israel, como ele disse em Mateus 15, 24, e foi rejeitado, né? O que encontrou Jesus então, Israel? O que foi que Jesus encontrou no meio do seu povo, para onde ele veio? Jesus encontrou uma aversão à verdade, como diz aí no versículo 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Por quê, irmão? Porque aquele povo era um povo religioso, e o engano religioso cega o entendimento. Como diz Paulo lá em 2 Coríntios 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeçam a glória do Evangelho, né? A luz do Evangelho. Então aqui o povo estava desonrando a Deus, e sempre quando alguém desonra a verdade, ele vai desonrar a verdade contestando a verdade, não é? Questiona a verdade. A religião sem entendimento cega as pessoas, e as pessoas se tornam incrédulas ainda piores, porque quando a pessoa tem uma religião sem espiritualidade, essa pessoa fica cega, pior do que quem não tem uma religião, porque a pessoa se alicerça na religião, se prende à religião e acha que está certo, e aí fica mais difícil de colocar a verdade para essa pessoa. Então, uma religião sem entendimento espiritual cega as pessoas e as tornam mais incrédulas ainda, né? Então, os judeus não conseguiam ver a divindade de Jesus e se julgavam melhor do que Jesus. Quando ele diz lá no versículo 48, responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tem demônios, né? Então, tu és samaritano. Por quê? Porque os judeus não gostavam do samaritano, né?
desprezava o samaritano. Então aí eles estavam desprezando Jesus, dizendo aí no 48, disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano, ou seja, não é judeu, e Jesus era judeu, não é isso? E não tem demônio. Então Jesus diz: eu não tenho demônio, né? Então os judeus não conseguiam ver a divindade de Jesus e se julgavam melhor do que Jesus, porque eles se julgavam melhor do que os samaritanos. Então estava chamando, quando chamava Jesus de samaritano, ele estava desonrando Jesus, porque eles se achavam melhor do que samaritano e falavam que Jesus era o samaritano. Então, para muitos religiosos, nós somos os errados, né? Nós somos errados, como diz a palavra. Tem a verdade como mentira e a mentira como verdade. Então, para os religiosos, nós é que somos errados, né? Somos taxados aí de protestante, às vezes faz brincadeira com o povo de Deus, porque acham que nós somos errados, né? Então, aquele povo religioso ali de Israel estava pensando que Jesus era errado, porque não conseguiram ver Jesus como ele de fato é, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Então Jesus ali no meio do seu povo encontrou uma versão, no meio do seu povo, ou seja, em Israel, encontrou falta de entendimento. No versículo 52, diz assim: disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Então, a falta de entendimento leva muitos a duvidarem de Deus. A falta de entendimento leva a muitos duvidarem do poder de Deus. Muita gente duvida do poder de Deus, não é? A gente sempre ouve aí de pessoas incrédulas, às vezes dizer assim, olhando para as coisas ruins que acontecem no mundo, não é? Tipo essa pandemia, por exemplo, que estamos enfrentando, terremotos e coisas ruins que acontecem. E eles costumam dizer: se Deus é bom, por que existe o mal? Né? Se Deus existe, por que existe o mal? O mal existe pelo livre-arbítrio. O homem escolheu o mal, não é? O homem escolheu. Quando eu digo o homem escolheu, lá em Adão. Adão escolheu o mal. Ele escolheu desobedecer a Deus. Então, o homem escolheu o mal. Então, todo o mal que acontece na face da terra foi uma escolha do homem, não é? Agora, se alguém pode duvidar da existência de Deus por causa da existência do mal, olha, Deus existe, por que existe mal? Deus existe, por que existe essa pandemia que estamos enfrentando, não é? Se duvida da causa de Deus por conta das coisas ruins, né, que existem, como pensar então nas coisas maravilhosas que também existem sem a existência de Deus? Não é? Então, se fala, se Deus existisse, por que existe o mal? E daí? Como podemos pensar em coisas maravilhosas que existem sem a existência de Deus? Como podemos imaginar, né, o dia, a noite, o amanhecer, o chover, o fazer calor, você plantar uma semente, a semente germina, enfim, as maravilhas que podemos contemplar no universo. Como podemos contemplar a maravilha do universo sem a existência de Deus? Não é? Porque se a pessoa diz, se Deus existisse, por que existe o mal? Então, como pensar então o bem que existe, as maravilhas que existem sem a existência de Deus, né? Então o que Jesus encontrou ali no seu povo foi uma aversão à palavra e uma falta de entendimento. Aquele povo não entendia quando Jesus dizia: quem crê em mim não morrerá eternamente. Obviamente tem a vida eterna, né? Então o que Jesus encontrou ali em Israel era um desconhecimento de Deus. Eles não conheciam Deus na verdade. Era o povo de Deus, mas não conhecia Deus. Israel foi um povo formado por Deus, era o povo de Deus, mas não conhecia Deus. Diz aí Jesus aí no versículo 54, respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é, nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Então veja bem, Jesus está dizendo, vós dizeis que é vosso Deus. Você está dizendo o que é, né? No versículo 55, entretanto, vós não o tendes conhecido. Você diz que é o seu Deus, mas você não conhece. Você não conhece.
Está dizendo que é o seu Deus, mas você não conhece ele. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Então, os judeus não conheceram o Deus. Os judeus não conheceram o Deus da verdade, né? Não conheceram a verdade, não creram na verdade. E a rejeição de Jesus revela o desconhecimento de Deus. Quantos dizem ter Deus no coração, porém rejeitam Jesus? Quantas pessoas dizem que tem Deus no coração? É Deus para aqui, é Deus para lá, mas não aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Quantas pessoas dizem ter Deus, mas rejeitam a Jesus? Irmãos, vivemos em um país religioso. Todos praticamente dizem, né, que são religiosos, que têm Deus, que são de Deus, mas rejeitam por não conhecê-lo. É Deus para todo lado, como disse Jesus. Deus está só nos lábios, mas o coração está longe de Deus. O Brasil praticamente não conhece Deus e até desonra a Deus com suas crendices, com suas idolatrias. O Brasil é um país religioso, mas um país que não conhece Deus. É claro, com as exceções do povo de Deus, mas quando eu digo nação, uma nação que não conhece Deus, embora diga-se cristã, mas não conhece Deus. Todos falam de Deus, meu Deus para aqui, meu Deus para lá, mas desonra a Deus com suas crendices, desonra a Deus com suas idolatrias. Então é um povo que diz ter Deus, mas não conhece Deus. É um povo que diz ter Deus, mas desonra a Deus. Como Jesus disse ali para aquele povo, né? Esse Deus, né, que vocês, o meu Pai, que vocês dizem, né, ser o vosso Deus. Vocês dizem isso. Seria mais ou menos o que hoje a gente vive no Brasil. Vocês dizem que tem Deus, não é? Mas desonra a Deus, rejeitando a palavra, rejeitando a verdade, não vivendo como Jesus ensina, né? Agora, nós, irmãos, nós somos representantes de Jesus na face da terra, somos representantes de Deus, como diz lá 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, nós somos embaixadores. O Senhor quer que sejamos embaixadores, o Senhor quer que nós estejamos aí representando Deus na terra, não é? Agora, sem discussão, a própria verdade incomoda as pessoas. Às vezes as pessoas ficam iradas quando falamos de Deus, quando falamos da palavra de Deus, é porque a própria palavra incomoda. No versículo 59, diz assim: então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então Jesus não foi questionar nada, né? Começou a falar, eles rejeitaram, queriam matar Jesus apedrejado. Jesus não discute, sai e vai embora. Não chegou a hora de Jesus morrer ainda. Quando chegou a hora, ele se entregou, porque foi para isso que ele veio. Mas ninguém iria conseguir matar Jesus se ele mesmo não se entregasse. Mas Jesus aqui tinha todo o poder, sempre teve poder, mas aqui ele não discute com ninguém. Ele está falando a palavra, há uma rejeição da palavra, mas ele vai embora. Vocês não querem ouvir, eu vou embora, não é? Então temos que pregar a palavra sem discussão, porque a própria palavra incomoda os errados. As pessoas erradas não querem ouvir a palavra porque incomoda. Você fala da palavra de Deus, de Cristo para alguém, e a pessoa se ira, você já esteja sabendo. É porque a verdade incomoda, a pessoa está fora da verdade, né? E a verdade que incomoda é a própria verdade que liberta. Como diz João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Então a pessoa rejeita a verdade. A verdade incomoda, a verdade que liberta, a pessoa acaba rejeitando. Então, como pode ser liberto se rejeitar a palavra que liberta? Não é?
Por quê? Porque não conhece. Como conhecer a verdade, irmãos? Nós temos que pregar. A verdade precisa ser falada, revelada, através do nosso testemunho, não é? Sendo um crente amoroso com aquelas pessoas que ficam iradas porque não conhecem, ficam iradas porque não têm entendimento, ficam iradas porque a palavra de Deus machuca, a palavra irrita, porque a coisa que mais irrita é a pessoa ouvir aquilo que não quer ouvir, não é? Como diz a própria palavra lá no Evangelho, no começo, capítulo 1, as pessoas, Jesus é a luz do mundo, mas as pessoas preferiram as trevas porque as suas obras eram más. Então a pessoa tem essa dificuldade de vir para a luz. Então isso incomoda. E nós sabemos que incomoda. Então, quando às vezes falamos e as pessoas não querem ouvir, vamos ser pacientes, porque eles não têm entendimento. Não têm entendimento. Quando o dia tiver entendimento, abra o coração e aceita Jesus, aí tem Deus na sua vida, não é? Concluindo então, irmãos, os judeus esperavam Jesus e não o receberam, porque tinham uma religiosidade aparente. Eram religiosos. Então, a religiosidade daquele povo cegou o entendimento espiritual, cegou a visão espiritual e aquele povo não conseguiu ver Jesus como Jesus é. Irmãos, que não sejamos religiosos apenas, mas que sejamos cristãos espirituais, que revela a palavra de Deus. Pois, como Jesus foi enviado a Israel, nós também somos enviados ao mundo. Quero fechar essa meditação lendo João 20 e 21. Diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, assim como Jesus foi enviado para proclamar a verdade, nós somos enviados também ao mundo. O mundo que rejeita a palavra, o mundo que nos rejeita, o mundo que não tem entendimento, o mundo que é cego, e quando as pessoas são religiosas, se tornam pior ainda, porque se prendem às suas religiões e se fecham para ouvir a palavra de Deus, né? Então, assim como Jesus foi enviado, nós também somos enviados ao mundo. Veja bem, o que Jesus encontrou no mundo, não é? O que ele encontrou? Encontrou aversão, encontrou falta de entendimento, falta de conhecimento de Deus, porém um povo que dizia que tinha Deus. É o que nós vamos encontrar no mundo também. Assim como Jesus foi enviado, nós somos enviados também para falar do amor de Deus a pessoas que não conhecem Deus, embora pensem que conheçam. Falar do amor de Jesus a pessoas que não têm Jesus, embora diga que tem Deus, né? Então nós somos chamados para evangelizar o mundo que pensa não precisar de Deus, e que o Senhor nos ajude e nos dirija na nossa missão de proclamar o Evangelho para quem rejeita o Evangelho, para quem não crê na nossa palavra, quem duvida da nossa palavra, tem dificuldade de entender nossa palavra. Aí está aquele distante de nós, aí está aquele que está próximo de nós, inclusive parente e família que não entende. Que o Senhor nos ajude, nos dando sabedoria e perseverança para falar do seu amor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe.